Olá, voltamos ao nosso assunto, origem e evolução do direito previdenciário. Eu estava falando para você da Lei Eloy Chaves, né, que foi um marco na legislação previdenciária brasileira. E eu quero dar continuidade desse ponto, né? Então vamos logo para a tela que a gente dá ensejo a essa parte, tá? Deixa eu passar aqui. Naturalmente, após a criação de Eloy Chaves, da lei, né, outras categorias de trabalhadores buscaram a mesma proteção, provocando uma rápida expansão da técnica protetiva pelo país. Então, acontece o seguinte, primeiro foram os ferroviários, porque primeiro mesmo, foram órfãos e viúvas de militares, a guarda do rei, né, enfim. Depois veio os privados, né, os empregados privados, então primeiro os ferroviários. Mas aí só ferroviário não dá. Outras categorias passaram a reclamar, a pleitear. E a gente tem mesmo movimentos sociais, movimentos trabalhistas para esse fim. Não os movimentos dos tempos de hoje, mas sim movimentos de busca, não é? Pelo reconhecimento e prestação dos direitos, né? Vamos continuar. Na década de 1930, houve uma ampla reformulação dos regimes previdenciários e trabalhistas. Nesse contexto, vale destacar a criação do Ministério do Trabalho, ok? Ministério do Trabalho aqui, ó. Nesse período, teve início uma mudança radical no sistema previdenciário, que deixou de ser organizado por empresa, ok? E passou a ser aglutinado por categoria profissional, nos Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAP, tá? Então, primeiro era o Estado nada, olha só como é que é. Primeiro o Estado nada, certo? Depois a gente tem um período que é concomitantemente com o mutualismo. Depois o Estado assume a preocupação, só que joga na mão da empresa. Aí é dividido por empresa, cada empresa tem o seu instituto de previdência. A empresa quebrava, todo mundo ia pro beleléu, não é? Todo mundo ficava sem nada. Aí depois se cria um instituto por categoria trabalhista, tá? Então, vamos seguir. A Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a forma tríplice de fonte de custeio. Olha, já estamos perto, né? Previdenciária, com contribuições do Estado, olha a cara da Seguridade aí quando entra o Estado, né? Do empregador e do empregado. Já a Constituição de 1937 não trouxe novidades nessa área. A Constituição de 46, estou caminhando rápido, né? Foi a primeira a utilizar a expressão previdência social, substituindo a expressão seguro social. Olha só, a gente deixou de usar seguro, que era uma expressão importada do modelo norte-americano, não é? Sob a égide da Lei 3.807, já do ano de 1960, unificou toda a legislação securitária, preparando o terreno para a unificação dos institutos, que ficou conhecida, essa lei, né, como LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, tá? Então, aqui a gente tem, falando da Constituição de 34, a de 37 e a de 46, certo? A gente, só para a gente poder se situar, entre o AI-5, né, entre a parte do período do regime militar, e logo depois a nossa Constituição atual, que é a que diz que Seguridade é Previdência, Assistência e Saúde, dá essa abertura toda para o tema Seguridade. Então, na tela aqui. A manutenção de diversos institutos, olha só o problema da manutenção de vários institutos. A manutenção de diversos institutos gerava gastos elevados e não era razoável manter variadas instituições estatais exercendo a mesma função. Também havia eventuais problemas com trabalhadores que mudavam de categoria. Ele era um dia ferroviário, depois fazia um curso, se formava e virava professor, entendeu? Ou era professor e ia virar técnico, enfim, né? Mudavam de categoria exercendo nova atividade. Assim, os IAPs foram unificados em 1966, com o Decreto-Lei 72 de 66. O intervalo de 6 anos desde a edição da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, pode ser parcialmente entendido pela resistência, olha só, parcialmente entendido pela resistência à unificação advinda das entidades envolvidas, pois havia medo de perda dos direitos com enfraquecimento da proteção. Porque era assim, deixa eu tentar esquematizar aqui para você. A Previdência por categoria, o
que ela gerava? Olha só o que ela gerava. Algumas categorias eram fortalecidas, outras não. Vamos pensar de petroleiros. Não, nessa época não, né? Petroleiro, mas colocar alguma do ramo mineradores. Vamos pensar ferroviários, vamos pensar, não é? Aí outra, professores, vamos pensar, né? Então, algumas categorias eram fortalecidas. Quando você tem a unificação, a categoria fortalecida, que detém também uma maior influência política, não é? Consegue fazer uma pressão maior, ela não quer essa unificação. Por que ela não quer essa unificação? Porque isso vai ser prejudicial para ela, porque ela vai ter que pegar o bolo dela, grande, e dividir esse bolo com alguém que está com o bolinho mirrado, minguado, entendeu? Então, essa resistência fez com que realmente demorasse um pouco, mas ela veio, a unificação, tá? Ela veio. E aí, o Decreto-Lei 66 de 96 modificou a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, com alguns pequenos ajustes, dando o preparativo final à unificação dos institutos. O Decreto-Lei 72 de 66 criou, olha só, o Instituto Nacional de Previdência Social, a autarquia federal que gozava de todos os privilégios e imunidades da União. Então, o INPS, ainda não era o Seguro Social, era de Previdência Social, já era uma autarquia federal, tá? E tinha todos os privilégios de ente público, de direito público interno da União. Ainda INPS. Então, INPS, o pessoal lembra aí do outro lado da tela, né? Lembra? Então, que bom. Então, vamos lá, vamos seguir. A Constituição de 67 foi a primeira a prever o seguro-desemprego, tá? Só que o seguro-desemprego hoje não tem característica previdenciária, tá? 67, sem maiores alterações no restante da matéria. A reforma de 69 também não trouxe alterações, já estávamos aqui no regime militar, não é? E a Lei 64/39 em 77 criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, a fim de reorganizar a Previdência Social. O SINPAS agregava 7 entidades: Instituto Nacional de Previdência Social, INAMPES, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o primeiro é o INPS, o segundo é o INAMPES, a Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, FUNABEM, a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, DataPrev, o Instituto de Administração Financeira e Previdência e Assistência Social, IAPAS, e a Central de Medicamentos, SEMI. Então, o SINPAS reunia tudo isso aqui, né? Vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência, tinha a finalidade de integrar a concessão e manutenção dos benefícios, a prestação dos serviços, o custeio de atividades e programas e a gestão administrativa, financeira e patrimonial de seus componentes. Também foi a mesma lei que criou o INPS e o IAPAS, ambos integrados à estrutura do SINPAS, tá bom? Vamos seguir. A consolidação das leis da Previdência Social foi feita pelo Decreto 77.077 de 76, já estamos chegando perto dos dias de hoje, né? Regulamentando o dispositivo da Lei 6243 de 75, com o objetivo de facilitar o tratamento da legislação. Após 9 anos de vigência, o Decreto 82312 de 84, pertinho da Constituição de 88 já, publicou a nova consolidação das leis da Previdência Social, que somente deixou de ser aplicada com o advento da Lei 8213, que é a lei que você estuda, que é a lei do benefício, tá bom? Então, a legislação chamada última consolidação da Previdência Social, ela só foi ser substituída em 1991 pela Lei 8213. Não esqueça que, na verdade, são duas leis que você tem que estudar. 8212, a lei do custeio, e 8213, a lei do benefício, tá bom? Vamos seguir. A Constituição de 88 tratou pela primeira vez da Seguridade Social, entendida como um conjunto, aí é o conceito, conjunto de ações na área de saúde, previdência e assistência. E a marca evidente do Estado, do bem-estar social, criada pelo Constituinte de 88. O SINPAS foi extinto em 90, não é? Então, a Constituição de 88 veio,
reorganizou a Seguridade. A Seguridade, ela corresponde a corresponde a um capítulo com 3 seções, dentro do título chamado Ordem Social. Tem vários artigos na Constituição tratando sobre ela. Quando você tem um dispositivo na Constituição, ele ganha um status de importância, o status constitucional, é isso que se quer dar, tá bom? Vamos seguir, que eu ainda tenho mais coisa para ver com você. A Lei 8029 de 1990 cria o Instituto Nacional de Seguridade Social, agora sim, o nosso INSS, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência e Social, não é? Por meio da fusão do INPS e do IAPAS. Assim foram unificadas as 2 autarquias previdenciárias, reunindo custeio e benefício, por enquanto, em uma única entidade, o que seria remodelado posteriormente, tá? Atualmente, os decretos 5.870 de 2006 e 7.756 de 2011 disciplinam a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do INSS. O INAMPS foi extinto, assim como a LBA, a FUNABEM, a SEMI, a Dataprev não, tá? A Dataprev continua em atividade, sendo empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social, tá? Então, só para a gente poder ver como se reorganizou a administração pública direta. Direta e indireta aqui, né? Porque a gente tem autarquias. Em julho de 91, entraram em vigor os diplomas básicos da Seguridade. Vamos lá, quais são esses diplomas básicos, Karina? A Lei 8.212, Plano de Custeio e Organização da Seguridade Social. A Lei 8.213, Plano de Benefício à Previdência Social, revogando totalmente a Lei Orgânica da Previdência Social. O Decreto 3.048, ele vai regulamentar essas 2 leis, tá? Aprovou o Regulamento da Previdência Social, que organiza disposições relativas ao custeio da Seguridade e aos benefícios da Previdência com as alterações subsequentes. A gente tem se você for olhar a Lei 8.212 e a 8.213 e o seu decreto 3048, a gente vai ter uma série de alterações. Inclusive, eu falei no bloco anterior da medida provisória que foi aprovada no final do ano de 2014, foi editada, não foi aprovada não, foi editada pela Presidente da República e que em breve, agora no ano de 2015, ela vai ser analisada para, certo, ser rejeitada, ser aprovada com conversão em lei, enfim, a gente vai ver no que vai dar essa medida provisória, tá bom? Então, alterou provisoriamente a lei. Aí a gente vai falar do conceito. Na verdade, eu já havia antecipado o conceito para você nos blocos anteriores, mas agora a gente vai pontuar, né, com calma. Então, conceito. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. A Seguridade Social pode ser definida como uma rede de proteção social formada pelo Estado e por particulares, mediante contribuição de todos, inclusive os beneficiários dos direitos, com a finalidade de garantir o sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, provendo a manutenção de um padrão mínimo de vida digna. Portanto, fica claro que a Seguridade Social está pautada na busca pelo bem-estar e pela justiça social, ok? Então, aqui a gente tem bem clara a intenção do legislador constituinte de 88, assegurar saúde, previdência e assistência. Só para você ter uma ideia, lá na Constituição, saúde é direito de todos e saúde é evitar os riscos de doença. Evitar os riscos de doença. Então, campanha de aleitamento materno, campanha de vacinação, campanha de educação para o trânsito, tudo isso está dentro do que nós chamamos de Seguridade Social. Benefícios da Previdência. Salário família, salário maternidade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, auxílio doença acidentário, ok? Aposentadoria, pensão por morte, faltou, tá bom? E o auxílio acidente, não falei, 10, ok? Então, se você olhar, hoje o rol de benefícios é recheado justamente para ampliar essa atuação do Estado do bem-estar social. Você está entendendo?
E quando você fala, por exemplo, também em assistência é um direito, é um dos ramos da Seguridade muito mais novo, porque a assistência, ela está ligada àquele indivíduo, e é uma concepção nova mesmo, que não entrou no mercado de trabalho ou que se entrou não teve condições de continuar. E aí ele está à margem. A sociedade não amparou, certo? E ele está à margem. E o Estado precisa ampará-lo, porque ele é uma questão social. Então, ele tem que amparar. Como? Através dos projetos assistenciais, tá bom? Então, a gente tem esse conceito de seguridade ampliado para a gente observar os 3 aspectos, tá bom? Eu vou fechar esse bloco com você e eu te convido para clicar no próximo bloco, que a gente ainda tem mais assunto. Eu fecho no próximo bloco a evolução e a gente já entra em uma nova unidade, ok?